A porta da sala de jantar rangeu como um grito abafado no silêncio da casa antiga em Lisboa, e João sentiu o coração martelar contra as costelas, como se cada batida fosse o último prego em um caixão que ele mesmo havia construído por anos. Ele havia ensaiado aquelas palavras 1000 vezes no espelho rachado do banheiro, mas agora, com a família reunida à mesa, a esposa exausta de tantos silêncios, o filho de 16 anos com olhos que pareciam espelhos de julgamento, o ar se tornara espesso, sufocante, e ele soube que não havia volta. Eu sou gay, disse ele, a voz ecoando como um trovão em uma catedral vazia, e o mundo parou, mas foi o olhar de Miguel, seu filho, que o perfurou mais fundo do que qualquer rejeição imaginada, não raiva, não choque, mas uma tristeza tão profunda que João jurou ouvir o coração do menino se partindo ao meio. Miguel não chorou. Em vez disso, ele se levantou devagar, a cadeira arranhando o piso de azulejos como unhas em uma lousa, e caminhou até a janela que dava para as ruas estreitas de Alfama, onde o fado ecoava distante como um lamento profético. Pai, murmurou ele, virando-se com uma voz que tremia como folhas ao vento do Tejo, você acha que isso muda quem eu sou? Que eu te odeio por finalmente ser honesto? Não. Mas e se eu te disser que eu já sabia? E que eu te perdoei antes mesmo de você pedir? As palavras pairaram no ar, um veneno doce que dissolveu as defesas de João, revelando não o fim de uma família, mas o início de uma guerra invisível contra as sombras que ambos carregavam, sombras de segredos compartilhados, de amores não ditos e de uma cidade que, apesar de suas luzes eternas, ainda sussurrava preconceitos nas esquinas. João piscou, atordoado, enquanto o cheiro de bacalhau assado esfriava na mesa, um lembrete amargo de tradições que ele havia fingido abraçar por tanto tempo. Ele se lembrava de como tudo começara, anos atrás, em uma Lisboa que ainda lambia as feridas da ditadura, mas agora, em 2025, a cidade pulsava com orgulho arco-íris nas marchas anuais, mas dentro de casa, as paredes antigas guardavam fantasmas mais teimosos. Ele havia-se casado com Ana por conveniência, por pressão familiar, por um amor que era mais amizade do que paixão, e Miguel nascera como um farol em meio à neblina. Mas o segredo corroía, noite após noite, até que o encontro com Rafael, um pintor de rua com mãos calejadas e olhos que viam além das máscaras, o forçara a escolher, viver ou sobreviver. Eu te perdoei, repetiu Miguel, e aquelas palavras foram como uma chave girando em uma fechadura enferrujada, abrindo portas para perguntas que João nunca ousara fazer. Porque o filho sabia. Como ele havia carregado aquele peso sozinho. E o que viria a seguir, quando o mundo lá fora descobrisse e começasse a julgar não só o pai, mas o menino que ousava amar incondicionalmente. A semana que se seguiu foi um turbilhão de silêncios cortantes e conversas sussurradas nas cozinhas apertadas de Alfama. Ana, com sua graça estoica de mulher que havia crescido entre rendas e rezas, embalou suas malas sem drama, dizendo apenas, eu sempre soube, João. Mas o amor não é uma prisão, é uma ponte. Construa a sua. Ela partiu para a casa da mãe em Sintra, deixando para trás o eco de risadas antigas e o peso de um divórcio que Lisboa chamaria de moderno, mas que para eles era apenas sobrevivência. Miguel, porém, ficou. Ele se trancou no quarto, pôsteres de bandas indiculados nas paredes como escudos contra o mundo, e João batia à porta toda a noite, oferecendo chá de camomila e promessas vazias de normalidade. Fala comigo, filho, implorava ele, a voz rouca de noites insones. Finalmente, na terceira noite, a porta se abriu, e Miguel emergiu com olhos inchados, mas firmes, segurando um caderno gasto cujas páginas guardavam não desenhos de garotos da escola, mas versos crus sobre solidão e desejo, versos que ecoavam a dor do pai de forma tão precisa que João sentiu um calafrio percorrer a espinha. Eu escrevo porque dói menos do que falar, confessou Miguel, sentando-se na cama desarrumada, o colchão rangendo sob o peso de segredos compartilhados. Eu vi você, pai. Nas noites em que você saía, para trabalhar, e voltava com o cheiro de vinho e algo mais, algo vivo, que te fazia sorrir de verdade pela primeira vez em anos. E eu? Eu sinto o mesmo. Não por você, mas por... Bem, por pessoas que não cabem nas caixas que a escola e os tios esperam que a gente use. As palavras saíram como um rio represado, inundando o quarto com verdades que João nunca imaginara. Seu filho, o quieto Miguel que preferia livros a festas, era gay também. Não era uma herança genética, mas uma afinidade de almas, forjada no fogo da dissimulação familiar. João abraçou o menino então, os braços tremendo, e pela primeira vez em décadas, chorou sem vergonha, as lágrimas molhando o cabelo castanho de Miguel como uma bênção tardia. Mas a paz era frágil, como o vidro de uma janela aberta ao vento atlântico. No dia seguinte, o tio Eduardo, o irmão mais velho de Ana, um homem de bigode grisalho e opiniões forjadas na era de Salazar, apareceu à porta com uma garrafa de porto na mão e fúria nos olhos. Você destruiu a família, João. E agora arrasta o menino para essa aberração, gritou ele, a voz ecoando pelo prédio vizinho, atraindo olhares curiosos das varandas cheias de gerânios. Miguel, espiando da escada, sentiu o estômago revirar,
Ele havia confidenciado ao tio meses antes, em um raro momento de fraqueza durante um churrasco em Cascais, achando que o homem o protegeria. Em vez disso, Eduardo usara o segredo como munição, transformando a dor do sobrinho em arma contra o cunhado. João enfrentou o irmão da ex-mulher com uma coragem que não sabia possuir, as mãos cerradas em punhos que nunca haviam batido em ninguém. Saia daqui, Eduardo. O amor não é sua para julgar. Miguel é forte, mais do que você jamais será. O confronto terminou com portas batidas e ameaças veladas de deserdar, mas o dano estava feito. Miguel recuou para dentro de si, as noites preenchidas por mensagens anônimas nas redes sociais, viado como o pai, enviadas por colegas da escola que o boato havia alcançado como um incêndio em palha seca. João, desesperado, procurou Rafael, o pintor que havia se tornado seu farol. Eles se encontraram no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como uma promessa de liberdade, e ali, sob o sol de meio-dia que banhava Lisboa em ouro, João desabafou tudo. Rafael, com sua voz calma como o mar em calmaria, ouviu em silêncio, depois pegou a mão de João e disse: o amor verdadeiro não se esconde, ele ilumina. Mas para Miguel, isso é uma guerra, não uma vitória. Ajude-o a lutar. Foi naquele momento que João percebeu, sua jornada não era só sobre si, mas sobre guiar o filho através do labirinto de preconceitos que a sociedade portuguesa, apesar de seus avanços, ainda tecia nas sombras das catedrais góticas e dos bares de fado. Enquanto isso, em uma reviravolta que João não poderia prever, Miguel encontrou um aliado improvável na forma de Sofia, a garota trans da turma de arte que ele mal notava nos corredores da escola secundária em Belém. Sofia, com cabelos curtos tingidos de azul e um piercing no septo que desafiava todas as normas, havia enfrentado sua própria transição anos antes, em uma família que a amava o suficiente para mudar. Ela viu a dor de Miguel nos desenhos que ele rabiscava durante as aulas, figuras sombreadas de pais e filhos separados por muralhas invisíveis, e, em um intervalo chuvoso, aproximou-se dele com um guarda-chuva compartilhado e um sorriso que cortava a neblina. Eu sei o que é carregar um segredo que queima por dentro, disse ela, a voz suave mas firme como o sino da torre de Belém ao longe. Meu pai me disse que eu era uma fase, mas minha mãe. Ela lutou por mim. Deixa eu te ajudar a lutar pelo seu. A amizade floresceu como as flores de jasmim nas treliças de alfama, rápida e perfumada, levando Miguel a um mundo de apoio que ele nunca imaginara. Sofia o levou a um grupo de jovens LGBTQ+, em um centro comunitário perto do Chiado, onde bandeiras arco-íris tremulavam como velas em uma procissão. Lá, ele ouviu histórias que ecoavam a sua, um rapaz de Porto que perdera o emprego por ser quem era, uma mulher lésbica de Coimbra que reconstruíra sua vida após a rejeição familiar. E em meio àquelas vozes, Miguel encontrou não só coragem, mas um vislumbre de amor, não romântico, ainda não, mas o tipo profundo que une almas em batalha. Ele começou a escrever novamente, agora com Sofia como musa platônica, versos que falavam de pontes sobre abismos, de pais que saíam das sombras para abraçar filhos inteiros. Mas o conflito escalou quando o tio Eduardo, não satisfeito com palavras, mobilizou a família estendida para uma intervenção. Eles se reuniram na casa da avó em Sintra, entre os palácios de contos de fadas e neblina eterna, e convocaram João e Miguel como réus em um tribunal invisível. A avó, uma senhora de 90 anos com mãos trêmulas de tricô, presidiu com olhos que haviam visto revoluções, mas agora se enchiam de lágrimas confusas. Família é sagrada, declarou ela, a voz fraca mas carregada de tradição. Eduardo, ao lado dela, apontou o dedo acusador, vocês dois estão destruindo o nome dos carneiros. O menino vai acabar na rua, como aqueles marginais da Baixa. Miguel, que havia chegado relutante, sentiu a raiva borbulhar como o vinho fermentando nas adegas de colares. Ele se levantou, o corpo magro tremendo, e as palavras que saíram de sua boca foram o pivô que mudaria tudo. Tio, você fala de sagrado, mas e o seu? Eu contei a você primeiro, achando que era família, e você me traiu. Pai saiu do armário para ser livre, mas eu saio agora para ser visto. Eu amo quem eu amo, e se isso te assusta, o problema é seu, não nosso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo que marcava o fim de uma era. A avó, surpreendendo a todos, estendeu a mão ossuda para Miguel e sussurrou, meu menino, eu vivi o suficiente para saber que o amor não tem gênero, só coração. Seu bisavô era como vocês, e ele me ensinou a amar além das regras. A revelação, um segredo enterrado por gerações, caiu como uma bomba, dissolvendo as defesas de Eduardo, que saiu cambaleando, murmurando desculpas incoerentes. João, com lágrimas nos olhos, abraçou o filho ali mesmo, no salão cheio de retratos empoeirados, sentindo o peso do passado se transformar em asas para o futuro. De volta a Lisboa, a vida começou a se reacomodar, mas não sem novas tempestades. Rafael, que havia se tornado uma presença constante, propôs a João uma viagem a Évora,
para as planícies alentejanas onde o tempo corria mais devagar e os olivos sussurravam segredos antigos. Vamos mostrar a Miguel que o amor é uma jornada, não um destino, disse ele, e assim partiram os três, em um carro alugado que rangia nas estradas sinuosas. Lá, sob o céu estrelado de megálitos pré-históricos, Miguel confessou sua primeira paixão, um garoto chamado Tiago, metido no grupo de arte da escola, com mãos que desenhavam mundos impossíveis. Mas o medo o paralisava, e se Tiago, com sua família católica devota, o rejeitasse como o tio havia feito? João e Rafael, sentados ao redor de uma fogueira crepitante, compartilharam suas próprias histórias de rejeições. Rafael, expulso de casa em Faro aos 18, João, os anos de casamentos falsos. O risco é o preço da verdade, disse Rafael, e naquela noite, Miguel escreveu uma carta para Tiago, palavras que tremiam na página como folhas ao vento. A resposta veio como um raio. Tiago, com olhos castanhos e um sorriso tímido, apareceu no café da família em Alfama dias depois, convidado por Sofia que havia armado tudo com astúcia de cupido moderno. Eu li seus versos no Instagram, confessou ele, corando sob o sol filtrado pelas persianas. Eles me fizeram sentir menos sozinho. O que começou como um encontro desajeitado evoluiu para passeios pelo castelo de São Jorge, onde as muralhas antigas testemunhavam beijos roubados e promessas sussurradas. Mas o idílio foi interrompido por um escândalo. Um professor conservador da escola, ouvindo boatos, convocou uma reunião com os pais, acusando Miguel de influenciar os alunos com sua agenda. A notícia se espalhou como fogo em palha, atraindo repórteres de jornais locais que farejavam drama em uma cidade que ainda lutava com suas contradições, orgulho gay nas paradas, mas sussurros homofóbicos nos confessionários. João, agora um ativista relutante, defendeu o filho em uma assembleia escolar lutada, sua voz ecoando pelos salões de azulejos como um fado de resistência. Meu filho não é uma agenda, ele é uma pessoa. E se ensinaram a vocês que o amor é pecado, então o pecado é o ódio que vocês semeiam. As palavras viralizaram nas redes, transformando Miguel em um símbolo involuntário, atraindo apoio de celebridades portuguesas e mensagens de solidariedade de todo o país. Mas o custo foi alto, ameaças anônimas, olhares hostis nas ruas, e uma noite em que Tiago, pressionado pela família, terminou tudo com uma mensagem fria: não posso, Miguel. Eles dizem que é errado. O coração de Miguel se partiu então, de forma mais profunda do que qualquer rejeição anterior, e ele fugiu para as praias de Cascais, onde as ondas do Atlântico batiam como tambores de luto. João o encontrou lá, horas depois, sentado na areia com os pés na água fria, e sentou-se ao lado dele em silêncio, deixando o mar falar primeiro. Eu pensei que você mudaria tudo, pai, soluçou Miguel finalmente. Mas às vezes, as palavras não bastam. João, com a sabedoria dura da idade, respondeu: elas mudam, sim. Mas devagar, como o tejo que eroda as pedras. Tiago vai voltar, ou virá outro. O importante é que você se ama primeiro. E ali, sob o céu crepuscular, pai e filho reconstruíram sua ponte, tijolo por tijolo, com histórias de resiliência e risos que desafiavam as marés. Enquanto o verão se aproximava, trazendo o calor pegajoso de Lisboa e as festas de São João com seus martelos de plástico e sardinha assada, uma reviravolta final testou os laços recém-forjados. Rafael, que havia se tornado o companheiro de João em todos os sentidos, recebeu uma oferta de galeria em Nova York, uma chance de expor suas pinturas de amor que era em um mundo que as celebrava sem reservas. Vem comigo, implorou ele a João, os olhos brilhando como o lustre do rocio à noite. Mas João hesitou, o coração dividido entre o amor recém-descoberto e o filho que ainda precisava dele como âncora. Miguel, ouvindo a discussão sussurrada na cozinha, interveio com palavras que ecoavam sua própria jornada: vá, pai. Eu te ensinei a ser corajoso, agora me deixa te ensinar a voar. Eu fico bem, com Sofia, com o grupo, com Tiago que mandou uma carta pedindo perdão ontem. A partida de João para o aeroporto foi um adeus agridoce, com abraços apertados e promessas de videochamadas diárias. Miguel o viu partir do Mirador da Graça, o horizonte de Lisboa se estendendo como um mapa de possibilidades, e sentiu, pela primeira vez, o peso leve da independência. Meses depois, quando João retornou para a Parada do Orgulho, de mãos dadas com Rafael e com uma bolsa cheia de catálogos de sucesso, encontrou Miguel não mais um menino tímido, mas um jovem ativista que organizava oficinas de escrita para outros como ele. E em uma noite de fado no Bairro Alto, com Sofia e Tiago ao lado, este último agora orgulhoso e assumido, eles brindaram à família reinventada, às palavras que mudam tudo, e ao amor que, como o tejo eterno, fluía além de todas as barreiras. Mas a história não terminava aí, era apenas o começo de capítulos infinitos. João, agora um colunista em um jornal progressista, escrevia sobre paternidade quier, inspirando pais em todo Portugal a saírem das sombras. Miguel publicou seu primeiro livro de poesias, dedicado ao pai que me deu asas, e às palavras que nos libertaram.
E em Alfama, as ruas antigas continuavam a sussurrar fados de dor e redenção, mas agora com notas de esperança, provando que, mesmo nas nações mais antigas, o amor sempre encontra um caminho para renascer. O sol nascente tingia os telhados de terracota de Alfama com tons de âmbar, mas para João, cada raio era um lembrete cruel da noite anterior, a noite em que ele havia dormido sozinho pela primeira vez desde a partida de Ana, o colchão frio como o julgamento de uma cidade que fingia abraçar a diversidade. Ele se levantou cedo, o aroma de café fresco misturando-se ao cheiro salgado do Tejo que subia pela janela aberta, e preparou o pequeno almoço com mãos mecânicas, pão de milho torrado, queijo fresco de serpa e azeitonas negras que Miguel adorava. O menino ainda dormia, exausto das lágrimas e das confissões, mas João sabia que o dia traria novas batalhas. Ele saiu para a varanda estreita, fumando um cigarro proibido, vício que Rafael o ajudara a largar, mas que voltava nos momentos de fraqueza, e observou as lavadeiras pendurando roupas nas linhas esticadas entre prédios, suas vozes tagarelando sobre fofocas locais. Ouvi que o João se separou. E dizem que é por causa de um homem. O boato já corria, veloz como os elétricos vermelhos que subiam a colina. Lisboa, com sua alma de fado melancólico, devorava segredos como sardinha em lata, e João sentia o peso daqueles olhares, das vizinhas devotas que cruzavam o sinal da cruz ao vê-lo, dos pescadores no cais que cochichavam sobre o viúvo que virou maricas. Mas ele ergueu o queixo, apagando o cigarro no parapeito, e voltou para dentro, determinado a blindar Miguel da tempestade que se aproximava. Quando o filho acordou, com o cabelo desgrenhado e olhos ainda vermelhos, João o recebeu com um sorriso forçado e um prato fumegante. Bom dia, campeão. Hoje vamos ao mercado da Ribeira. Comprar uns figos maduros e fingir que o mundo é só nosso. Miguel assentiu, mas seu sorriso era frágil como porcelana de vista alegre. Durante o caminho pelas ruas empedradas, de mãos dadas por hábito paternal, ele finalmente abriu o coração. Pai, e se o tio Eduardo espalhar isso na família toda? A avó já é velha, e os primos? Eles vão me tratar diferente. João parou sob a sombra de uma arcada moura, apertando a mão do filho. Eles podem tentar, mas nós somos mais fortes. Lembra do que você disse ontem? Eu te perdoei antes de você pedir. Aquilo me salvou, Miguel. Agora, deixa eu te salvar. Eles prosseguiram, comprando frutas suculentas e ervas frescas, mas o idílio foi interrompido por um encontro inesperado. Sofia, a garota atrás da escola, que surgiu de uma loja de livros com um exemplar de O Nome da Rosa debaixo do braço e um aceno entusiástico. Miguel. E você deve ser o famoso pai corajoso, disse ela, a voz leve como o vento de verão, estendendo a mão para João com unhas pintadas de arco-íris. Miguel corou, surpreso com a ousadia da amiga, mas João riu, um riso genuíno, o primeiro em dias, e convidou-a para um café no Martinho da Arcada, o café histórico onde poetas como Fernando Pessoa haviam tramado revoluções literárias. Ali, entre mesas de mármore e o burburinho de turistas, Sofia compartilhou sua história, transição aos 15, em uma família de professores em Setúbal que a apoiara com terapias e abraços, mas com o preço de olhares tortos na rua. Eu uso isso como armadura, explicou ela, tocando o piercing. E você, Miguel, tem poesia como a sua. Usa-a. As palavras plantaram uma semente em Miguel, que começou a ver Sofia não só como confidente, mas como uma irmã de armas. De volta em casa, o telefone tocou, era a Ana, ligando de Sintra com voz embargada. Os boatos chegaram aqui, João. A mãe está preocupada com Miguel. Posso vir buscá-lo no fim de semana? João sentiu um aperto no peito, ele sabia que a ex-mulher agia por amor, mas o medo de perder o filho o aterrorizava mais do que qualquer preconceito. Ele fica comigo, Ana. Nós estamos construindo algo novo. A conversa terminou em lágrimas mútuas, mas com uma promessa de apoio. Ana enviaria livros sobre famílias que era e um cheque discreto para terapia familiar. Miguel, ouvindo da cozinha, sentiu uma onda de gratidão pela mãe que, apesar da dor, escolhia a ponte sobre o abismo. A tarde trouxe uma surpresa agridoce, uma carta de Rafael, entregue por um mensageiro de bicicleta com um sorriso cúmplice. Dentro, palavras manuscritas em tinta azul. Meu amor, ouvi sobre a coragem do seu coração partido. Estou em Porto, pintando o Douro, mas meu pensamento é todo teu. Traga Miguel para cá no mês que vem, as vinhas vão curar o que Lisboa frio. João leu em voz alta para o filho, e juntos eles sonharam com a viagem, imaginando piqueniques entre vinhedos e conversas sobre estrelas que pareciam mais próximas no norte. Mas a noite caiu com uma sombra. Um primo distante, influenciado por Eduardo, postou nas redes uma foto antiga da família com legenda venenosa, quando a família era normal. Tradição portuguesa. Os comentários choveram, alguns solidários, outros cruéis, e Miguel, rolando o feed no celular, sentiu o peito apertar como se estivesse submerso no Tejo. Apaga isso, filho, disse João, tirando o aparelho das mãos trêmulas. Não é sobre eles, é sobre nós.
Mas o dano estava feito, e naquela noite, Miguel sonhou com quedas infinitas de penhascos de Sintra, acordando suado e ofegante. João, velando o sono do filho como um guarda noturno, jurou silenciosamente vingar aquela dor, não com raiva, mas com ação. No dia seguinte, ele contatou um advogado amigo de Rafael, especialista em direitos LGBTQ+, e marcou uma reunião para discutir difamação. Não vamos contra-atacar com ódio, explicou a Miguel durante o pequeno almoço. Vamos educar. Uma carta aberta à família, assinada por nós dois. O menino hesitou, mas a ideia de transformar dor em voz o empolgou, e juntos eles redigiram as palavras: nós somos carneiros, inteiros, não partidos. Amamos como o Tejo ama o mar, sem barreiras. A carta circulou por e-mails e WhatsApps, chegando às mãos da avó em Sintra como um raio de sol em dia nublado. Ela respondeu com uma ligação trêmula: meus meninos, venham-me ver. Tragam chá e contem tudo. A visita foi um bálsamo, na casa cheia de tapetes persas e cheiro de pastéis de nata. A avó ouviu as histórias com olhos que brilhavam de memórias. Eu perdi um irmão para o silêncio nos anos 50, confessou ela, servindo licor de amêndoa. Não percam mais tempo. Miguel, abraçando-a, sentiu o laço familiar se refazer, mais forte pelas cicatrizes. Enquanto isso, Sofia introduziu Miguel a Tiago em uma oficina de arte no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo à beira do Tejo. Tiago, com seu jeito quieto e mãos manchadas de tinta, desenhava retratos de casais improváveis, inspirado, confessou depois, pelos grafites que era de Rafael que vira online. O primeiro papo foi desajeitado, sobre técnicas de aquarela, mas evoluiu para trocas de playlists no Spotify, fado moderno misturado com indie rock de Coimbra. Miguel sentiu borboletas no estômago pela primeira vez, um flutter que o aterrorizava e excitava, e confidenciou a Sofia: e se eu estragar tudo? Ela riu, empurrando-o gentilmente: o amor não é uma tela em branco, é uma bagunça linda. Pinta. Mas o clímax veio abruptamente, durante a parada do orgulho, com as ruas do Chiado fervilhando de cores e música. Eduardo confrontou João em público, gritando acusações que atraíram câmaras de TV. Você está envenenando o menino, berrou ele, o rosto vermelho como vinho do Douro. Miguel, marchando ao lado do pai com uma placa que dizia Amor Sem Fronteiras, interveio com uma calma surpreendente: tio, envenenado é quem vive na mentira. Vá curar o seu ódio. A multidão aplaudiu, flashes explodindo como fogos de artifício, e Eduardo recuou, derrotado, enquanto a família, Ana, a avó, primos arrependidos, se unia ao redor deles, um círculo de luz em meio ao caos festivo. Naquela noite, exaustos mas eufóricos, João e Miguel subiram ao castelo de São Jorge, onde o vento carregava ecos de conquistas antigas. Suas palavras mudaram tudo, filho, disse João, abraçando-o contra o parapeito. Miguel sorriu, olhando as luzes de Lisboa, e as suas me deram voz, pai. O Tejo abaixo brilhava, testemunha silenciosa de uma família renascida. As folhas de outono começavam a tingir as árvores do Jardim da Estrela de tons avermelhados, como se Lisboa estivesse vestindo um manto de melancolia para o inverno iminente, mas para Miguel, cada folha caída era um lembrete de que o tempo curava, devagar mas inexoravelmente. Ele havia voltado à escola com uma armadura invisível, forjada nas chamas da parada, e os olhares dos colegas agora misturavam curiosidade com respeito, ou pelo menos, fingiam. Sofia caminhava ao seu lado nos corredores, um escudo de humor afiado, e Tiago. Tiago havia se tornado uma presença constante, mensagens matinais com memes de gatos que era e convites para sketches no Parque Eduardo VII. Mas o medo ainda sussurrava: e se fosse só pena? E se o amor de Tiago fosse frágil como as bolhas de sabão que as crianças sopravam no chiado? João, por sua vez, navegava águas turbulentas no trabalho. Ele era contador em uma firma de Alcântara, onde os chefes de terno cinza toleravam o drama pessoal, com sorrisos forçados e prazos apertados. Rafael ligava toda a noite de Porto, voz rouca de cansaço mas cheia de promessas: volta em dezembro, meu amor. Vamos decorar a casa com luzes de Natal e fado natalino. João sorria, mas o vazio da cama o acordava às madrugadas, e ele se pegava escrevendo diários que nunca mostraria a ninguém, páginas sobre a culpa de ter escondido tanto, sobre o medo de falhar com Miguel agora que a verdade era uma espada de dois gumes. Uma manhã, ao preparar o pequeno almoço, ele encontrou o caderno de Miguel aberto na mesa, versos inéditos sobre pais que voam e filhos que ancoram. Lágrimas caíram no pão, e João soube que o amor deles era recíproco, uma dança de apoio mútuo. A reviravolta veio com uma carta da avó. Ela havia doado uma soma considerável para o centro LGBTQ+, do Chiado, em nome da família Carneiro, com uma nota manuscrita, para que nenhum menino perca a voz como meu irmão perdeu. A notícia chegou aos jornais locais, transformando Eduardo, que ainda lambia as feridas do confronto público, em um aliado relutante. Ele apareceu à porta uma tarde chuvosa, chapéu na mão e olhos baixos, murmurando: eu errei, João. A mãe me contou sobre o teu avô.
Me deixa ajudar com o menino. Miguel, espiando da sala, sentiu uma mistura de raiva e pena, mas permitiu o abraço desajeitado do tio, um gesto que cheirava a tabaco e arrependimento. Sem mais mentiras, tio, avisou ele, e Eduardo assentiu, prometendo levar o sobrinho a jogos do Benfica como nos velhos tempos, agora, com conversas honestas sobre masculinidade além dos estereótipos. Sofia, sempre a catalisadora, organizou um acampamento de fim de semana nas colinas de Monsanto, um pulmão verde no coração da cidade. Lá, sob tendas improvisadas e fogueiras crepitantes, Miguel e Tiago finalmente cruzaram a linha do flerte para algo mais profundo, um beijo sob as estrelas, tímido mas elétrico, com o cheiro de eucalipto no ar. Eu te vejo, Miguel, sussurrou Tiago, as mãos trêmulas emoldurando o rosto dele, não como um rótulo, mas como poesia viva. Mas o êxtase durou pouco. Na volta, Tiago confessou o dilema familiar. O pai, um devoto de Fátima, havia descoberto as mensagens e ameaçava mandá-lo para um colégio interno em Évora. Eles querem me consertar, disse ele, voz quebrada no telefone noturno. Miguel, deitado na cama com o coração acelerado, sentiu o pânico subir como baile. Não deixa eles. Vem para cá. Meu pai te abriga. João, acordado pelo choro abafado do filho, ouviu a história toda, sem hesitar, ligou para o advogado. Traga o garoto. Nós cuidamos. Dias depois, Tiago chegou com uma mochila e olhos assustados, instalado no sofá-cama da sala enquanto o plano se formava, uma petição para emancipação temporária, apoio psicológico via o centro comunitário, e aulas online para não perder o ano. A casa em Alfama, antes silenciosa, encheu-se de vozes jovens, risos de Sofia em chamadas de vídeo, debates sobre arte com Rafael via Zoom, e noites de pizza onde João contava histórias de sua juventude reprimida em uma Lisboa dos anos 90, quando o SIDA devastava comunidades escondidas. Mas o conflito atingiu o ápice quando o pai de Tiago, um homem corpulento de bigode espesso e rosário no pescoço, invadiu o prédio uma noite de tempestade, batendo na porta como um possesso. Devolve meu filho, seu depravado, rugiu ele, a chuva escorrendo pelo rosto como lágrimas de raiva. João abriu a porta com firmeza, bloqueando a entrada, enquanto Miguel e Tiago se encolhiam na sala. Ele não é propriedade, senhor. É um jovem descobrindo quem é. Se quer falar, sente-se e converse como homem. A polícia, chamada por vizinhos alarmados, mediu a cena, e o pai de Tiago partiu com ameaças de processo, mas algo em seus olhos, um vislumbre de dúvida. Sugeria rachaduras na armadura. Na calmaria que se seguiu, Miguel organizou uma noite de verdades em casa. Ana veio de Sintra com vinhos do Alentejo, a avó enviou pastéis por delivery, e até Eduardo apareceu com uma garrafa de Porto e histórias de juventude rebelde. Eles compartilharam ao redor da mesa, risos misturando-se a lágrimas, e Tiago, pela primeira vez, falou abertamente sobre seu medo. Eu amo seu filho, Sr. João, disse ele, olhando para Miguel. E isso me assusta mais do que qualquer coisa. João ergueu o copo, o amor assusta porque é real, bebo a isso. O mês de dezembro trouxe neve rara em Lisboa, flocos leves que derretiam ao tocar o chão, e com ela, o retorno de Rafael. Ele chegou de trem de Porto, braços carregados de telas embrulhadas e um anel simples de prata no dedo, símbolo de compromisso quieto. A reunião familiar no aeroporto foi caótica e bela, abraços, perguntas sobre o Douro, e Miguel sussurrando a Rafael, obrigado por fazer meu pai sorrir de novo. A casa se encheu de cheiros de rabanadas e bacalhau à brás, e na véspera de Natal, sob as luzes piscantes da árvore improvisada com enfeites de cortiça, João propôs a Rafael em particular, fica. Faça de Lisboa nosso Porto. O sim veio com um beijo que selava não só amor, mas família. Enquanto o ano virava, com focos sobre o Tejo e quando resoluções, Miguel recebeu a notícia, o pai de Tiago, após sessões de mediação sugeridas pelo juiz, concordar em terapia familiar. Ele disse que me ama, mas errou no caminho, contou Tiago, aliviado. E assim, em uma cidade que dançava entre tradição e modernidade, os laços se fortaleciam, não sem cicatrizes, mas com a beleza delas. O inverno de 2025 se instalou em Lisboa como um manto cinzento, com chuvas persistentes que transformavam as ruas de Alfama em riachos reluzentes, mas dentro da casa de João, o calor humano desafiava o frio. Tiago havia se tornado parte do tecido diário, ajudando com as tarefas da escola de Miguel, experimentando receitas de cataplana na cozinha apertada, e até pintando murais abstratos na parede do quarto de hóspedes com Rafael, que agora dividia o espaço com João em uma rotina de intimidade serena. É como ter dois filhos agora, brincava João, mas no fundo, ele via nos olhos de Tiago o reflexo de Miguel aos 10 anos, vulnerável, mas resiliente. As noites eram preenchidas por sessões de leitura em voz alta, Pessoa e Saramago misturados com gráfico novel Esquier, e os domingos, por caminhadas no aqueduto das águas livres, onde a história de engenharia romana servia de metáfora para pontes construídas com paciência. Sofia, a força motriz,
expandiu o círculo. Ela fundou um clube de escrita no centro comunitário, batizado de Vozes do Tejo, e Miguel se tornou o coração pulsante, moderando reuniões onde jovens de bairros como Moraria e Madragoa compartilhavam versos sobre identidade. Uma noite, durante uma sessão, uma garota não binária de 15 anos leu um poema sobre rejeição familiar que deixou todos em silêncio, e Miguel, impulsionado por sua própria jornada, a abraçou. Você não está sozinha. Nós somos a ponte. A avó, que agora visitava semanalmente com cestos de laranjas de Sintra, ouvia fascinada e doava livros antigos de sua biblioteca, páginas amareladas que falavam de amores proibidos na literatura portuguesa clássica. Mas as sombras persistiam. Eduardo, em um esforço de redenção, convidou a família para um jantar em sua casa em Chelas, um bairro de blocos modernos onde o preconceito se escondia atrás de cortinas fechadas. Quero mostrar que mudei, disse ele ao telefone, voz trêmula. João hesitou, mas Miguel insistiu, vamos, pai. Palavras mudam quando ações as seguem. O jantar foi tenso, mesa farta com cozida à portuguesa, mas conversas que dançavam em torno de minas terrestres. A esposa de Eduardo, uma mulher quieta de olhos bondosos, confessou baixinho a Ana, ele chora à noite por ter machucado o sobrinho. E quando Miguel perguntou diretamente ao tio sobre o passado, Eduardo abriu o coração, eu cresci com o medo do que não entendia. Mas ver você me fez questionar tudo. O brinde final, com copos tilintando, selou uma trégua frágil, mas real. Rafael, com sua exposição em Porto um sucesso, trouxe de volta contatos valiosos, um curador de arte de Lisboa interessado nos desenhos de Miguel e Tiago. Vocês têm fogo, disse o homem durante um café no bairro Alto, folheando o caderno compartilhado dos garotos. O que começou como hobby evoluiu para uma mostra juvenil no MAD, um museu de arte contemporânea à beira do rio, onde painéis de amor e perda atraíram multidões. A abertura foi um triunfo, flashes, aplausos, e Miguel recitando um poema dedicado a João. Pai, você saiu do armário, mas eu saí do silêncio, com Tiago ao lado, mão na dele, desafiando qualquer sussurro. No entanto, o equilíbrio foi abalado por uma crise inesperada. Ana, em Sintra, sofreu um acidente de carro menor, mas o susto reacendeu velhas culpas em João. Eu causei isso. Meu egoísmo a fez dirigir distraída, desabafou ele a Rafael, que o acalmou com mãos firmes. Culpa é uma prisão, amor. Solta-a. Miguel, visitando a mãe no hospital com flores de mercado, ouviu dela a verdade. Eu dirijo pensando em vocês, sim, em como estou orgulhosa do homem que você se tornou, e do pai que ele é. A recuperação de Ana foi rápida, mas o incidente uniu a ex-família de forma irónica, fins de semana alternados entre Sintra e Alfama, com piqueniques no Parque da Paz onde crianças brincavam alheias a rótulos. A primavera irrompeu com jacarandás roxos florescendo nas avenidas, e com ela, o primeiro teste real para o romance de Miguel e Tiago, uma viagem escolar a Óbidos, a vila literária medieval. Separados por chaperones rígidos, eles trocaram bilhetes escondidos em livros de Camões, mas uma noite, em um festival de chocolate, um professor os flagrou em um abraço prolongado. O relatório foi direto ao diretor, e o escândalo, comportamento inadequado, ameaçou suspensões. Miguel, furioso, confrontou o conselho com Sofia ao lado. Inadequado é esconder quem somos. Isso é amor, não crime. João, apoiando de casa, mobilizou a mídia local, e o caso virou notícia nacional, forçando a escola a recuar com um seminário obrigatório sobre diversidade. No auge do verão, com o calor ondulando o ar como miragens no Tejo, Rafael propôs a João uma vida compartilhada formal. Casemo-nos, como dizem os brasileiros, mas à portuguesa, com papéis e tudo. A cerimônia foi íntima, no cartório de Alfama, com Ana como testemunha, Miguel carregando as alianças, e Tiago tocando violão uma melodia improvisada. Vocês me ensinaram que família é a escolha, disse Miguel no brinde, e as lágrimas fluíram livres, lavando resquícios de dor. Mas o verdadeiro clímax veio em setembro, durante as festas de Lisboa. Um primo distante, invejoso do destaque da família nas redes, espalhou mentiras online sobre abuso na casa de João. A polícia investigou, virando a casa de pernas para o ar, e embora inocentados rapidamente, o trauma deixou cicatrizes, noites de insônia para João, pesadelos para Miguel. Porque não nos deixam em paz, gritou o menino uma noite, socando o travesseiro. Rafael, com sabedoria de artista, sugeriu terapia em grupo, e lá, entre sobreviventes de fake news, eles encontraram força coletiva. Outono trouxe redenção. O primo se desculpou publicamente, pressionado pela avó, e a família se reuniu em uma vindima simbólica no Douro, pisando uvas com riso e vinho tinto nas veias. Miguel, agora com 17, publicou seu primeiro poema em uma antologia nacional, dedicado às palavras do filho que mudaram o pai. E em Alfama, sob o fado que nunca cala, eles dançavam, não perfeitos, mas inteiros. O vento de novembro soprava folhas secas pelo rocio como confetes de uma festa esquecida, e Lisboa,
com suas luzes natalinas precoces, parecia conspirar para um renascimento anual. Para João, o outono era tempo de reflexão. Ele havia aceitado uma promoção na firma, agora com flexibilidade para palestras em escolas sobre paternidade inclusiva, e Rafael transformara o sótão em estúdio, telas de casais entrelaçados capturando a essência que era portuguesa. Miguel, crescendo a olhos vistos, equilibrava a escola com o clube Vozes do Tejo, que agora tinha filiais em Setúbal e Coimbra, graças a subsídios da avó. Tiago, reintegrado à família após terapia conjunta, morava temporariamente com os pais, mas visitava fins de semana inteiros, ajudando em projetos artísticos que fundiam poesia e pintura. Sofia, sempre inovadora, propôs um podcast para o grupo, Tejo Aberto, episódios gravados no Mirador de Senhora do Monte, com vistas panorâmicas como pano de fundo sonoro. O primeiro episódio, com Miguel narrando sua jornada do armário à ponte, viralizou, atraindo ouvintes de imigrantes em França e Brasil. Mas o sucesso trouxe trolls, comentários venenosos que ecoavam velhos preconceitos, e uma noite, após ler um especialmente cruel, Miguel desabou nos braços de João, e se eu for só uma voz passageira? O pai, embalando-o como na infância, respondeu, você é o eco que fica, filho. Os trolls são vento, você é o Tejo. Ana, agora namorando um professor de história em Sintra, integrou-se mais, jantares mensais onde contava anedotas de viagens virtuais a Pompeia, comparando ruínas romanas a corações partidos que se reerguem. Eduardo, redimido, ofereceu seu carro para caronas escolares, e até levou Tiago a um jogo do Sporting, onde o garoto torceu com paixão contida, aprendendo que masculinidade podia ser grito e abraço. A avó, frágil mas feroz, legou em testamento uma casa em Cascais para os meninos da família que amam diferente, um gesto que emocionou a todos durante o Natal, celebrado com uma missa laica no Chiado, oficiada por um padre progressista. A reviravolta dramática veio com uma oferta para Miguel, uma bolsa para um intercâmbio em Barcelona, no Instituto Cervantes, focada em literatura que era ibérica. É uma chance de voar sozinho, disse Sofia, mas Tiago empalideceu, e nós? Distância vai nos quebrar. O dilema rasgou o casal, noites de discussões acaloradas no Lisboa Factory, onde grafites de corações partidos pareciam proféticos. João mediou com sabedoria, amor verdadeiro espera, mas não prende. Vá, Miguel, volte mais forte. Rafael acrescentou, eu cruzei Portugal por João, você cruza uma fronteira por si. A partida para Barcelona foi agridoce, no trem alfa pendular lotado de estudantes, com abraços no cais do Oriente que cheiravam a adeus temporário. Miguel chegou à cidade catalã com o coração pesado, mas as ramblas o envolveram em efervescência, cafés com poetas locais, visitas à Sagrada Família como metáfora de construções imperfeitas. Ele escreveu cartas diárias para Tiago, não digitais, mas manuscritas, enviadas por correio, versos sobre gaivotas no Mediterrâneo que ansiavam pelo Tejo. Mas em uma festa de boas-vindas, ele conheceu Alex, um dançarino andaluz com olhos verdes e movimentos fluidos que o fizeram questionar, era atração ou só saudade? As mensagens para casa rarearam, e Tiago, sentindo o silêncio como uma faca, confrontou João, ele está mudando, não está? Barcelona o levou. João, sem respostas fáceis, sugeriu uma visita surpresa, mas Rafael aconselhou paciência, jovens amores são furacões, deixem passar. Em Lisboa, o grupo Vozes do Tejo sentiu a falta de Miguel, com Sofia assumindo as rédeas e dedicando um episódio a ele, ausente, mas e quando? Ana, intuitiva, ligou para o filho, lembra porque você foi. Para crescer, não para fugir. O clímax irrompeu em uma ligação noturna, Alex havia confessado amor, e Miguel, confuso, aceitou um beijo impulsivo em um bar de Grácia. Arrependido, ele confessou tudo a Tiago por vídeo, lágrimas escorrendo, eu te amo, mas o medo me traiu. Tiago, do outro lado do ecrã, sentiu o mundo ruir, mas em vez de raiva, veio dor crua, volta, Miguel. Nós consertamos juntos. João, ouvindo ao fundo, interveio, filho, o amor não é posse, é escolha diária. Escolha com o coração inteiro. Miguel retornou prematuramente, o trem parecendo eterno, e o reencontro no aeroporto foi um turbilhão, Tiago correndo para os braços dele, João e Rafael aplaudindo, Sofia com um cartaz engraçado, bem-vindo de volta, poeta errante. Eles passaram semanas reconstruindo, terapias conjuntas, passeios no oceanário onde peixes coloridos simbolizavam diversidade, e uma noite no fado onde Miguel cantou uma composição nova sobre beijos errados e retornos certos. Tiago perdoou, mas com limites, crescemos juntos, ou não crescemos. O inverno fechou o ciclo com uma celebração, o aniversário de João, marcado por uma exposição conjunta de Rafael e os garotos no centro comunitário. A avó, em cadeira de rodas mas radiante, cortou o bolo, à família que renasce. E em Alfama, com o Tejo murmurando aprovação, eles brindaram às palavras que mudam, aos amores que perduram.
A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa com uma explosão de flores de laranjeira, o perfume doce impregnando as ruas como um elixir de renovação, e para a família Carneiro, era o prelúdio de um capítulo final marcado por vitórias duramente conquistadas. Miguel, de volta de Barcelona com cicatrizes invisíveis mas mais sábio, mergulhou no último ano escolar com fervor renovado, seu romance com Tiago agora temperado pela maturidade, datas no Mosteiro dos Jerónimos, onde ecos medievais sussurravam sobre amores eternos, e noites estudando para exames com playlists compartilhadas que misturavam Rosalia e Marisa. Sofia, promovida a coordenadora do Vozes do Tejo, expandiu o clube para workshops online, alcançando ilhas como Madeira, onde jovens isolados encontravam eco em suas histórias. João e Rafael, casados no papel mas unidos na alma, compraram um apartamento maior em Campo de Ourique, com varanda para o aqueduto e espaço para um estúdio duplo. A mudança foi um ritual de limpeza, caixas cheias de fotos antigas, onde João queimava as de casamentos falsos em uma fogueira simbólica no jardim, enquanto Rafael pintava um mural de família estendida, Ana, a avó, Eduardo, todos entrelaçados em tons de azul tejo. Nós somos mosaico, não monolito, disse Rafael, pincel na mão, e João assentiu, sentindo o peso das décadas se dissipar como fumaça. Eduardo, agora um aliado fervoroso, voluntariou-se para palestras em igrejas conservadoras, compartilhando sua transformação. Eu era o juiz, agora sou o aluno. Sua esposa organizou um piquenique em Belém, com pastéis de nata e conversas sobre netos futuros, não biológicos, mas escolhidos, talvez adotados de abrigos care-friendly. A avó, sentindo o fim se aproximar, ditou memórias a Miguel para um livro familiar. Meu irmão amava o marinheiro do Tejo, eles se escondiam em barcos à noite. Digam ao mundo que o amor português sempre foi colorido. Mas o conflito final surgiu como uma onda traiçoeira. Um político local, durante eleições municipais, usou o caso Carneiro em um discurso inflamado no Parlamento, pintando a família como ameaça à tradição familiar. A mídia explodiu, repórteres acampando na porta do novo apartamento, e Miguel, prestes a vestibular, sofreu bullying online que o levou a um colapso, faltando aulas, isolando-se em quartos escuros. Tiago encontrou uma tarde, encolhido com o caderno rasgado, eles vencem-se ao parar de escrever. Juntos, eles reconstruíram as páginas, e Sofia mobilizou o clube para uma campanha Vozes Inquebráveis, com vídeos virais de jovens lendo poemas em praças públicas. João, furioso mas estratégico, uniu-se a uma ONG de direitos humanos para um contraprocesso, transformando o ataque em debate nacional. Rafael contribuiu com uma série de pinturas satíricas, expostas no Cais do Sodré, onde o político aparecia como um touro cego em uma arena de arco-íris. Ana, de Sintra, escreveu uma coluna no Público: Minha família quer me ensinou que tradição é evolução, não estagnação. Até Eduardo testemunhou em uma audiência, voz firme, eu era como você, deputado. Mas o amor do meu sobrinho mudou. O ápice veio na véspera das eleições, com uma marcha espontânea organizada pelo grupo, milhares descendo a Avenida da Liberdade, bandeiras tremulando, Miguel no microfone central recitando Palavras que mudam o mundo, um poema sobre pais corajosos e filhos que encoram sonhos. O político perdeu por margem estreita, e na manhã seguinte, renunciou, citando reflexão pessoal. A vitória foi eufórica, abraços na praça, champanhe no bairro Alto, e a avó, assistindo pela TV, sussurrando, meu irmão estaria orgulhoso. Com o verão, Miguel passou no vestibular para letras na Universidade de Lisboa, e Tiago em Belas Artes, planejando um futuro de colaborações criativas. A família celebrou em uma cruz pelo Tejo, com fado ao vivo e fogos sobre o 25 de abril. João, de braço com Rafael, olhou para Miguel dançando com Tiago e pensou, as palavras do filho mudaram tudo, de dor a luz. E em Alfama, o fado continuou, agora com harmonias de aceitação, provando que o amor, como Lisboa eterna, sempre prevalece.